Bem-vindos a 2016, e esse é o ano onde o Brasil e a América do Sul recebiam pela primeira vez os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Tô falando no passado porque obviamente nós não estamos em 2016, mas se você tivesse em 2016 e quisesse montar o PC mais poderoso do mercado, tudo que você poderia fazer era combinar peças da Intel e da Nvidia. Isso porque se você quisesse montar um PC com AMD, tudo que eles podiam te oferecer era um FX e uma RX 480, quanto muito. Essa era a placa de vídeo mais poderosa da AMD e esse era o processador mais poderoso que eles tinham para oferecer. Mas tudo mudou em 2017, onde a AMD finalmente introduziu os processadores Ryzen. E aí, de lá pra cá, muita gente acabou se acostumando com esse negócio da AMD ter processadores poderosos e agora placas de vídeo capazes de competir em alto nível. Nem sempre foi assim, mas nós vamos relembrar vocês um pouquinho do passado e mostrar como hoje é possível você montar um PC com as peças mais poderosas do mercado e conseguir montar, talvez, o PC mais poderoso da AMD de todos os tempos. Quem chegou há pouco tempo no mundo do hardware e no mundo do PC talvez não tenha pego a época das vacas magras. Lá atrás, 2016 para trás, a gente tinha um pequeno problema quando a ideia era montar um PC, seja ele para jogos ou seja ele para aplicações profissionais. E esse problema era a falta de competitividade. A gente não tinha muita opção. Na hora de montar um PC, se você quisesse o máximo de performance, você teria que ir em 4 cores e 8 threads. E teria que ir de Intel. Você até poderia ir de AMD, mas não ia ter exatamente a mesma performance. Essa falta de concorrência também não era lá muito agradável para nós consumidores. Afinal, em vários anos a Intel trouxe quase nada de desempenho e ainda manteve os 4 cores e 8 threads por várias gerações. Afinal, se você não tem concorrência, para que você vai se esforçar muito? Se você quisesse ir com mais de 4 cores e 8 threads, você precisava ir para o high-end. É isso mesmo, aquela plataforma muito mais cara e que só se justificava por conta de mais cores e threads, além de quad channel e algumas outras coisas, como mais lanes PCI Express. Mas se você não precisava de tudo isso, basicamente era só para ter mais cores e mais threads. Quem não se lembra dos Core i7 de quinta geração, onde os 6 cores e 12 threads reinava? Era coisa de rico isso. Mas como eu disse para vocês, os tempos mudaram e se você embarcou recentemente no mundo do hardware, você deve ter notado que hoje em dia existe opção e que na verdade parece que o jogo mudou um pouco. A AMD trouxe os Ryzen de primeira geração com arquitetura Zen em 2017 e de lá para cá nós tivemos grandes avanços. Começou meio discreto, mas com grandes saltos comparado com os FX, com o FX 8370, por exemplo, que era o carro-chefe da AMD, com o Ryzen 1600, que não era nem o processador top da época. A gente já tinha um avanço monstruoso. E finalmente a AMD começava a concorrer com a Intel. Lá nos primeiros anos nós tivemos as plataformas X370, B350 e A320, as primeiras placas-mãe que vieram com a M4, que eram inclusive melhor custo-benefício do que as plataformas da Intel. Traziam algumas tecnologias que sequer estavam disponíveis lá e traziam também o suporte a toda a linha de processadores desbloqueados. Todos os processadores da AMD vinham desbloqueados, contrariando a lógica dos processadores da Intel, onde só os processadores K eram desbloqueados. Nós ainda não conseguíamos ter o processador mais poderoso do mundo em todos os quesitos, afinal o 1800X conseguia fazer frente ao 7700K, mas ainda deixava a desejar em games e em algumas aplicações onde o single thread era mais exigido. Depois nós tivemos o Zen Plus, uma revisão que melhorou alguns aspectos da primeira geração, mas que ainda não conseguiu ultrapassar a Intel. Depois, com a chegada dos Zen 2 com os Ryzen 3000, nós tivemos uma reviravolta. Os processadores finalmente conseguiam fazer frente, em alguns casos, ultrapassar a concorrência, trazer um excelente custo-benefício e conseguiam trazer ainda uma boa resolução entre performance e consumo. Depois nós tivemos a apresentação do Zen 3. E aí, meus amigos, se você chegou só agora na festa do hardware, você talvez só conheça essa realidade, onde a AMD conseguiu ultrapassar a Intel, tanto em termos de eficiência quanto em termos de performance. Na verdade, desde a primeira geração nós já temos a AMD superando a Intel em alguns quesitos, começando pela quantidade de cores e threads. Para mainstream, a AMD trazia 6 cores e 12 threads, opções de 4 cores, 6 cores e 8 cores, 16 threads, o dobro do que a Intel poderia oferecer na época com o i7 7700K. Isso foi ampliado na terceira geração, ou na verdade com os Ryzen 3000, quando eles trouxeram o Ryzen 9 3950X e o 3900X. Tudo que a Intel pôde fazer é oferecer um processador com 10 cores e 20 threads, que conseguia sim fazer frente, mas ficava atrás no multithread.
Então a AMD em alguns quesitos sempre conseguiu superar a Intel, mas recentemente, com a chegada dos Ryzen 5000, a coisa ficou muito mais séria. Hoje eu resolvi trazer para vocês um pouco da história e mostrar para vocês o setup que pode ser talvez o setup mais poderoso que já foi possível montar com a AMD. Um setup Full AMD que pode ser capaz de superar a concorrência em vários quesitos. Para fazer uma retrospectiva, faz muitos e muitos anos que a gente não vê isso no mercado, pelo menos não nos dois segmentos. Eu falei um pouco do CPU, mas teve outra área onde a AMD evoluiu bastante, que é nas GPUs. Novamente, se você chegou um pouquinho atrasado para a festa, talvez você não tenha pego todo o histórico da AMD nas placas de vídeo, mas para a gente chegar nesse nível de performance, eficiência e tecnologias, foi uma grande jornada. Desde que a AMD adquiriu a TI, eles vêm trazendo evoluções, mas foi uma montanha-russa de altos e baixos. Nós tivemos sim algumas boas gerações, HD 3000, HD 4000, 5000 e depois a coisa foi um pouco mais difícil até chegar nas HD 7000. Sim, nós tivemos durante toda essa história com as placas de vídeo migrando de ATI Radeon para AMD Radeon e nós conseguimos ver ali alguns momentos de brilho da AMD. A AMD já chegou a trazer placas de vídeo que clamavam o título de mais poderosa do mundo, com HD 5990, 6990 e 7990, mas isso era bem questionável uma vez que as GPUs eram dual GPU. Sim, era um Crossfire em uma placa de vídeo só, e o resultado não era lá muito consistente. Sim, era possível dizer que a placa de vídeo era a mais poderosa do mundo, assim como a concorrência podia dizer. E ainda que você deixasse tudo isso de lado e pegasse talvez as últimas gerações com a R9 295X2, que era uma R9 290 com Crossfire em apenas um PCB, mesmo assim havia uma certa dificuldade para conseguir montar o PC mais poderoso do mundo com a AMD, porque tinha um outro quesito que não acompanhava, e nesse caso era o CPU. Ainda que você montasse com uma Radeon Pro Duo, que provavelmente foi a última grande GPU, a grande tentativa da AMD de trazer uma GPU mais poderosa do mundo, mas ainda na Dual GPU você não tinha CPU para acompanhar. Na época o que você poderia fazer é combinar com FX 9590. E por alguns motivos você não ia querer fazer isso e infelizmente você não ia conseguir a performance que você conseguiria com um combo da concorrência. Depois de algumas dificuldades, passando pelas RX 400 sem ter uma placa de vídeo high-end para competir com a Nvidia, chegando com as Vega que até tentaram, mas chegaram muito tarde e muito fracas para concorrer com a Nvidia, finalmente tivemos uma grande mudança com as RX 5000. A RX 5700 XT bateu na trave, chegou bem próximo das placas high-end, mas ainda não conseguia competir com as placas topo de linha. Foi na série RX 6000 que nós finalmente vimos a AMD trazer uma concorrência, com a talvez inesperada RX 6900 XT. Essa placa sim é capaz de fazer frente à placa de vídeo mais poderosa da Nvidia, a RTX 3090. Ela traz as últimas tecnologias que se equiparam pelo menos à Nvidia e consegue suprir o desejo dos gamers mais exigentes, ou seja, você consegue rodar games a 4K, uma alta taxa de FPS, trazendo suporte a Ray Tracing agora com Fidelity FX Super Resolution. Então, nós finalmente temos um combo capaz de clamar o título talvez de PC mais poderoso mainstream. Afinal, além de tudo isso que eu contei para vocês, ainda tem os CPUs high-end. Além dos CPUs mainstream, a AMD trouxe também os high-end com o Threadripper. Nós tivemos os Threadripper de primeira, segunda e terceira geração. E em contagem de núcleos, desde a primeira geração, a AMD já vem superando a Intel, que ficou para trás e teve a plataforma high-end praticamente morta frente ao poder de fogo dos processadores e a contagem de núcleos e todas as tecnologias que foram trazidas pela AMD. Mas aqui nós vamos focar no mainstream, aquilo que você pode sonhar em alcançar em algum momento. Afinal, sim, ainda é uma plataforma bem cara, mas é uma plataforma muito mais viável para o usuário doméstico do que uma plataforma high-end. Isso não era possível há poucos anos atrás e pode parecer meio redundante dizer isso, mas realmente é uma evolução muito, muito grande. A gente não conseguia nada nem perto disso aqui no mainstream, a gente estava capado aos 4 cores e 8 threads. E a concorrência foi empurrando isso cada vez mais. E desde a primeira geração eu penso em trazer um setup desses, mas honestamente só agora a gente tem a receita perfeita para conseguir montar um PC Full AMD realmente capaz de desafiar a concorrência. Eu trago aqui um Ryzen 9 5950X com 16 cores e 32 threads, uma RX 6900 XT com 16 GB de VRAM, suporte a Ray Tracing FSR e capaz de rodar jogos em 4K.
Mas o restante do setup ainda traz um pouquinho de história. Eu vou utilizar uma X570 Horus Master da Gigabyte. Se vocês lembrarem lá atrás, nas placas-mãe AM3, era difícil a gente encontrar placas desse nível. Mesmo na primeira geração dos processadores Ryzen eram bem discretas as placas top de linha, e somente com as X470 e X570 que nós vimos essa evolução, e hoje praticamente se equiparam às placas X570 e Z590 da Intel. Ela traz suporte a PCI Express 4.0, suporte a USB 3.1 e USB tipo C, Wi-Fi 6 e ainda uma compatibilidade com uma grande gama de CPUs. Isso inclusive foi um diferencial das placas-mãe AM4, que desde a primeira geração possuem uma grande gama de compatibilidade. Para as memórias eu vou utilizar memórias Aorus 3733 MHz, o que também nos mostra um pouco da evolução da plataforma. Se você se lembrar, na primeira geração os processadores Ryzen traziam suporte nativo apenas a 2667 na memória, o que melhorou na segunda geração com suporte a 2933 e agora com suporte a 3200 MHz nos Ryzen 3000 e Ryzen 5000. Mas se a gente lembrar, lá na primeira geração não foi exatamente muito fácil. Tivemos alguns problemas de compatibilidade e para conseguir um clock mais alto era muito difícil, o que melhorou um pouco na segunda geração e melhorou demais nos Ryzen 3000. Hoje nos Ryzen 5000 nós conseguimos clocks de 3733 MHz e até clocks mais altos, graças à divisão 1 para 1 e 1 para 2 que nós conseguimos fazer na controladora de memória, permitindo desvincular o clock, o que significa que você consegue clocks muito mais altos sem precisar aumentar demais o clock da controladora, ou seja, com metade do clock você consegue o dobro do clock da memória. Aqui nós vamos utilizar uma configuração com 16 GB em Dual Channel, lembrando que as plataformas são Dual Channel, não Quad Channel, apesar de ter 4 slots, independente de qual placa-mãe ou qual geração você esteja utilizando. Como eu disse, nós conseguimos um bom suporte com os Ryzen 5000, vai ser possível utilizar o clock de 3733 MHz e até um clock maior. A gente ainda traz aqui uma configuração com 2 pentes de memória e mais 2 pentes que são apenas para ocupar o espaço e trazer uma configuração com mais RGB. Mais FPS. O armazenamento também traz um pouco da história e das tecnologias que nós tivemos com as novas gerações. Com a chegada dos Ryzen 3000 nós tivemos a introdução ao PCI Express 4.0, que é possível nas plataformas da AMD e só agora aparece na concorrência. Nós temos aqui velocidades muito superiores ao que nós vimos no PCI Express 3.0. Então, para quem trabalha ou para quem precisa extrair o máximo de performance do seu armazenamento, isso é possível nas plataformas da AMD desde a geração dos Ryzen 3000. E como a gente está falando em 16 cores, 32 threads, é sempre bom utilizar algo à altura. Por isso nós vamos utilizar o Aorus WaterForce X360, que é um water cooler de 360 mm da Aorus, que traz um ótimo design, uma excelente performance e ainda traz um extra com esse display para mostrar informações do seu sistema. E claro, o indispensável RGB. Até mesmo a fonte que nós vamos utilizar no sistema, uma P850GM da Gigabyte, mostra como é a evolução da AMD. Lá atrás nós tínhamos processadores e placas de vídeo que consumiam muito, tinham um TDP bem elevado. Hoje, com a eficiência, nós vemos processadores que têm praticamente o mesmo TDP e só aumentam na eficiência. Ou seja, ao invés de forçar ao máximo e trazer um processador no seu limite, a AMD tem evoluído na litografia e na eficiência energética. Então essa fonte vai ser mais do que suficiente para conseguir empurrar o nosso setup com o Ryzen 9 5950X e com uma RX 6900 XT. Esse setup todo vai ser montado no Aorus C300 e vocês vão acompanhar a montagem aqui nessa série que nós vamos trazer sobre o PC mais poderoso da história da AMD. Mais ou menos. A gente tem ainda os PCs com processadores high-end, placas de vídeo profissionais para computação, nós temos ainda os servidores com os EPIC. Vocês entenderam a proposta. O PC mais poderoso mainstream, mas ainda assim melhor PC Full AMD que a gente pôde montar nos últimos anos. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham de um setup hoje Full AMD? Será ele capaz de bater o PC topo de linha da concorrência? Deixa aí nos comentários e diga se você já viu em alguma época da história da AMD algum setup completo, placa de vídeo e processador, capaz de bater a concorrência em todos os quesitos. Deixa aí nos comentários e digam se vocês acham que esse setup vai ser capaz de bater um PC Full Intel e NVIDIA. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!